Fala galera do Exatamente Isso, o canal do YouTube aí, que está começando agora, com essa primeira aula de matemática que a gente está tendo. E eu ainda estou me acostumando, eu peço desculpas desde o começo, estou me acostumando ainda com a câmera, a iluminação e fazendo o possível para a aula ficar do jeito mais claro possível e que todos consigam entender. Eu fiz já uma aula de física sobre unidade de medida, só que eu tentei fazer da forma mais clara possível. A aula ficou um pouco extensa, ficou com 40 minutos. Então eu pensei da seguinte forma: eu acho interessante que tenha uma aula dessa, que seja bem explicada passo a passo. Eu vou tentar ser um pouco mais ágil do que eu fui na aula de física, que eu fui às vezes mais devagar, mas eu vou tentar fazer com que fique bem claro cada passo que eu vou fazer. O objetivo aqui não é eu jogar fórmulas ou jogar regras para vocês. A ideia é ensinar o raciocínio, ensinar o que está por trás daquelas letrinhas ali que tanto as pessoas têm medo em exatas, mas que na verdade elas salvam demais. Quando você aprende a ver ela com outros olhos, ela está mostrando ali um padrão, uma regra que serve para qualquer, ou para o que estiver dentro das restrições, mas ele serve para muitas outras coisas. Para isso que servem as incógnitas, né, que a gente coloca e substitui por letras para mostrar um padrão de uma regra ou alguma coisa do tipo. Eu agora vou fazer, essa é a primeira aula, não está ainda nesse cronograma, mas eu já postei um vídeo aí no canal, se vocês puderem ver, sobre o cronograma que eu vou fazer, que seria de lançar toda terça-feira uma aula às 4 horas da tarde, com uma aula de física e uma de matemática, uma por semana. Essa aula completa, que vai a critério de cada um assistir com calma, pode dar pausa e fazer as anotações que quiser, ou anotar uma dúvida, perguntar uma dúvida nos comentários, ou o que for. E de sábado eu pretendo trazer as mesmas aulas que foram tratadas na terça, só que de uma forma bem compacta, uma coisa bem rápida, que seria uma revisão mesmo, para ver se você conseguiu absorver bem todos os conceitos que são tratados e tentar fazer com que seja mais dinâmico. Se você tiver uma prova para fazer, alguma coisa, eu quero revisar aquela matéria rapidinho, assiste o vídeo mais curto, dá uma olhada nas regras, que aí pode esclarecer suas dúvidas todas, e caso queira assistir uma aula mais tranquila, você assiste as de terça-feira, que são mais completas, um pouco mais longas, né? Mas eu acho interessante, porque aí todo mundo consegue acompanhar as aulas. O assunto que eu trago hoje aqui para matemática é o primeiro assunto, de potências e raízes. Um assunto importante porque envolve vários, você vai ver várias dessas regras, querendo ou não, em matemática, em física, em química. E então eu acho que são algumas regras básicas que vocês não devem se assustar com alguns critérios que existem para uma exponencial ou algo do tipo. O principal é vocês entenderem o processo, que fica tudo muito mais simples. Bom, primeiramente eu vou mostrar um exemplo para vocês. Quando vocês pensam em potência, por exemplo, quando vocês veem 2 ao cubo, vocês sabem que isso é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. A potenciação, ela equivale a uma multiplicação de fatores iguais. É basicamente isso. Só que, por exemplo, você pode colocar aqui qualquer valor. Você pode colocar um número inteiro ou um número fracionário, só que aí nós vamos ver a diferença de cada um deles. Por exemplo, aqui você coloca um n.
O que significa 2 elevado a n? Significa que vai ser uma multiplicação de 2 vezes 2 vezes 2 n vezes. Você vai multiplicar esse mesmo valor. 2 ao cubo, 2 ao quadrado, 2 elevado a 1. Então, aí que entram regras importantes de potenciação. Um número, você tem que sempre trabalhar com a mesma base para multiplicação e divisão de números de potenciação. Por exemplo, eu vou colocar em laranja cada uma das regrinhas que é importante lembrar. Um número qualquer elevado a m vezes esse mesmo número qualquer elevado a n é a mesma coisa que a vezes m elevado a m mais n. Mantém a base, soma os expoentes. Lembre-se sempre disso, vocês vão ver muito. Agora também existe o caso de divisão, que é, seguindo a lógica, se um é soma, o que você pensa que vai ser o outro? Subtração. Mantém a base, subtrai os expoentes. Lembrando que neste caso, quando existe a fração, o A tem que ser diferente de zero, porque qualquer número que você colocar como n aqui, se A for zero, aqui o embaixo vai ser zero, e não existe, não tem como você dividir nada por zero, não existe, não existe, você tem que lembrar sempre disso. Outra regra é que um A elevado a zero, ou qualquer coisa que você substitua pelo A aqui, elevado a zero, é igual a 1. Eu vou colocar 1, 2, 3. A quarta, que agora trata de um número A qualquer elevado a m, que é esse valor aqui dentro elevado a outro qualquer, a base se mantém e você multiplica os expoentes. Por quê? Vamos supor que aqui fosse... Eu vou fazer esse lápis laranja aqui. Vamos supor que esse valor aqui seria A elevado a m, e o n aqui fosse um 2. Isso é a mesma coisa que A elevado a m, tá meio fraco aqui o lápis, vezes A elevado a m, se aqui for A. Concorda comigo? Porque se ele está ao quadrado, isso daqui, o valor que está aqui dentro do parênteses, ele vai ser multiplicado por ele mesmo. A elevado a m vezes A elevado a m. A primeira regra que a gente viu é que se ele tem a mesma base, você soma os expoentes. Então, seria 2m, que é só você multiplicar aqui. A elevado a 2m. Bom, qualquer coisa eu vou retomar uma por uma depois. Eu estou mais citando cada uma delas antes. Agora, vamos supor que você tenha dois números diferentes. Vou falar que é A e B, no quinto caso. A vezes B. Eu coloquei com letras diferentes para mostrar que eles são números diferentes. E esse valor elevado a m, os dois entre parênteses. É importante o parênteses. Se eu colocar só no B, que seria A vezes B elevado a m. Então,
tem que colocar o parênteses para dizer que está multiplicando os dois. A vezes B elevado a N é a mesma coisa que você... Vamos supor que fosse ao quadrado aqui. Seria A vezes B vezes A vezes B. Você concorda comigo que seria A ao quadrado vezes B ao quadrado? Ó. Vamos supor que fosse 2. Seria A vezes B ao quadrado. Isso é a mesma coisa que A vezes B vezes A vezes B. Aqui é uma multiplicação. Então, é só você ver quantas vezes aparece cada um dos termos. Então ficaria A ao quadrado vezes B ao quadrado. Por aqui, você já pode entender mais ou menos como é a lógica. A regra, quando tem uma multiplicação dentro do parênteses com um expoente qualquer, ela fica A elevado a N vezes B elevado a N. Não tem segredo, não precisa decorar esse tipo de coisa. Se você, com o tempo, praticando, fazendo os exercícios, você vai se acostumar. Uma borracha aqui que tá... A folha está inclinando. Ó, e a última regra que eu trouxe, eu vou tratar outras com raízes depois. A sexta e a última, não menos importante, é uma fração. Pelas outras regras, você já consegue deduzir como vai ser esse processo. Lembra sempre como eu faço? Eu sempre tento, vou substituir um valor. Eu coloco 2, por exemplo, que é um número fácil, mas pensa comigo. Se eu colocasse qualquer valor aqui, isso quer dizer que ele pode ser multiplicado N vezes. Agora, vamos supor que seja 2 aqui. De novo. Eu tô com medo desse lápis não aparecer direito no vídeo, porque ele tá bem fraquinho mesmo. Ó, A dividido por B ao quadrado, por exemplo. Você concorda comigo que isso é A dividido por B vezes A dividido por B? E isso é a mesma coisa que A ao quadrado sobre B ao quadrado. Daí dá pra você ver a regrinha, que é A elevado a N sobre B elevado a N. Não tem segredo. Você vai ver também regras com raízes, no caso, que elas, no caso que eu vou trabalhar com as raízes sempre sendo negativas, não podem ser negativas. Existe forma de trabalhar com raízes negativas, com os números complexos, que talvez a gente veja mais pra frente, mas por enquanto não é o caso, e na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, não existe raiz com número negativo. Você pode para pensar aqui, agora já entrando nas raízes também. Eu dei o exemplo aqui de 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. 2 elevado a n é 2 vezes 2 vezes 2 n vezes. Agora, e se fosse 2 elevado a menos 3? Putz, que é isso, Ale? Fala pra mim. Não tem segredo também. Isso é a mesma coisa que 1 dividido por 2 ao cubo. Ele ter esse sinal negativo quer dizer que ele deve ser um 1 dividido por esse número.
2 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 dividido por 2 elevado a terceira ao cubo. Que é a mesma coisa que 1 oitavo. Se fosse 2 elevado a n menos n, é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a n. Então, não tem por que se assustar. Eu interpreto isso daqui tudo, matemática em geral, é um grande quebra-cabeça. Você não pode se desesperar. Você tem que ir por partes. E às vezes tem que ter uma sacada de uma lógica que não pode deixar passar. Das regras principais são essas, que eu tenho de raízes que eu ainda vou mostrar para vocês, que eu mostrei no caso aqui, positivas e negativas. Mas no caso que for fracionário, vamos supor que fosse 2 dividido, elevado a 1 sobre n. Putz, que é isso? Bom, vou mostrar em outra folha porque esta aqui tá lotada. Eu espero que esteja enquadrando aí certo. Bom, agora, deixa eu ver, vou trabalhar com uma caneta preta, acho que é mais fácil até de enxergar. Vamos supor que seja o 2 que eu... (2) elevado a um número fracionário, 1 sobre n. Isso é a mesma coisa que a raiz enésima de 2. Putz, que isso? Não tem por que se desesperar. Essa é a raiz que a gente conhece. Uma raiz quadrada, por exemplo, que você não precisa colocar o 2. Raiz quadrada de 4. Isso é a mesma coisa que 4 elevado a 1 sobre 2. Eu coloquei o n aqui para vocês verem que o valor que está aqui é a mesma coisa. Ó, aqui é o 1 e aqui é o n. No caso, raiz quadrada de 4. Você concorda comigo que isso daqui é o 4 elevado a uma fração meio. Porém, você também sabe que 4 é 2 vezes 2. Dois vezes 2 é 2 ao quadrado. Dois ao quadrado elevado a uma fração de 1 sobre 2. Você lembra da outra regra que eu falei? Você só multiplica. Você mantém a base de 2 e multiplica 2 vezes meio, que é igual a 2 elevado a 1, que é 2. É desnecessário ficar colocando um monte de igual aqui. Eu acho que é até errado, inclusive. Vou colocar uma setinha aqui, pronto. É uma forma diferente de você interpretar. E eu acho que é a forma mais lógica de você interpretar como que você tira um número de dentro da raiz quadrada. Porque você já deve ter visto, se tiver elevado ao quadrado, ele sai fora da raiz. Mas você nunca se perguntaram por que ele cai fora da raiz? É por causa disso. É por causa dessa regra. Então, às vezes você vai ver um número que não é tão bonito, por exemplo.
Deixa eu pensar. 50. Raiz quadrada de 50. Você pode racionalizar. Racionalizar. Fatorar. Se divide por 50, divisível por 2. 25. Não é por 2, mas é por 5. Por 5 de novo. 1. Você sabe que 2 vezes 5 vezes 5 é 50. Então você pode escrever dentro da raiz. 2 vezes 5 vezes 5. Você sempre decorou que 5 vezes 5 é 5 ao quadrado. Ele poderia sair da raiz, como 5. Mas não é muito melhor você interpretar dessa forma aqui? Que isso tudo é raiz de 2 vezes 5 ao quadrado. É a mesma coisa que 2 vezes 5 ao quadrado elevado a meio. Lembra que a gente viu? Números multiplicados diferentes é só você elevar ao valor. Você multiplica, no caso 2, é o 1 aqui, você multiplica o meio por 1 e o meio por 2. Vai ser 2 elevado a meio vezes 5 elevado a primeira. Por quê? O 2 vezes meio fica 1. E o 1 vezes meio fica meio. Logo, 2 elevado a meio vezes 5. 2 elevado a meio, a gente já viu que quando é elevado a uma fração, é só voltar para a raiz. Isso é raiz de 2 vezes 5. 5 raiz de 2. Eu acho que essa é a forma mais fácil de você entender como funciona uma fração, como ela está quando ela está como exponencial. Porque se você, quando é uma raiz, como que eu vou colocar? Onde ela fica? Tenta pensar na lógica. Eu gosto sempre de lembrar no caso da raiz quadrada, que eu sei que é elevado a 1 sobre 2. É um jeito fácil de você lembrar. Raiz quadrada, você sabe que o 2 não aparece, o 2 ficaria aqui. Então, guarde um modelo. Se tiver dificuldade de armazenar ou de entender a lógica, ou tiver medo de na hora da prova esquecer, memoriza um caso simples. Raiz quadrada de 4. Você sabe que quando é a mesma coisa que 4 elevado a meio. Bom, tem um detalhe que quem está no ensino ainda fundamental, eu pelo menos no ensino médio não tinha que ficar decorando esses termos, mas pode ser interessante você saber. Quando você tem uma raiz, A com o termo B, a raiz é o radical. O B é o radicando. E o A é o índice. Eu prefiro não... Eu nunca fui de ficar decorando esses nomezinhos, mas é uma regra interessante saber. Fica aí para quem precisar. 2 casos para raízes que é importante saber. Vamos supor que você tem um número A. Deixa eu pegar uma cor azul claro aqui. Você tem... vou escrever aqui em cima.
um valor A multiplicando raiz de x, um número qualquer, mais B raiz de x. Isso é a mesma coisa que A mais B entre parênteses para mostrar que eles são uma coisa só, raiz de x. Você concorda comigo? Se você não colocasse o parênteses aqui, ia ficar A mais B raiz de x. Ia parecer que só o B que está multiplicando a raiz de x. E isso está errado. O certo é isso aqui. E o outro caso que é da divisão, que também é interessante. Ó, raiz de A sobre B. Isso está dentro da raiz. Isso aqui tudo está dentro da raiz. É a mesma coisa que raiz de A dividido por raiz de B. Isso explica você, por exemplo, você tem um número raiz de 25 sobre 9. Isso é a mesma coisa que raiz de 25 sobre raiz de 9. Raiz de 25, que número ao quadrado dá 25? 5. Que número ao quadrado dá 9? 3. Então, são regras interessantes de você saber, envolvendo raiz quadrada. Lembrando que é importante você guardar qual é o índice da raiz. Se aqui for ao cubo, aqui vai ser ao cubo e ao cubo. Se aqui fosse ao cubo, aqui precisaria os dois serem ao cubo. Se aqui fosse uma raiz quadrada e aqui uma raiz cúbica, não funciona. Em casos como esse, trabalhando com potência, números exponenciais, você vai ver muitos exercícios, quando você vê equações mesmo, você vai ter que mudar a base dos... Você concorda comigo? Eu vou dar só um pequeno spoiler aqui. Vou colocar em vermelho aqui. Por exemplo, 2 elevado a x é igual a 8. Isso é uma equação. E ele quer saber quanto vale x. Putz, como que eu vou saber quanto que vale o x? É bem simples. Tem casos que não são tão simples, que existem outros que você vai ter que usar um cara chamado logaritmo. Muita gente tem medo de logaritmo, mas vou falar pra vocês, quando você pega o jeito com o logaritmo, ele é o maior das salvações, assim. Eu acho que o logaritmo é uma das coisas mais impressionantes da matemática e eu gosto muito dele. Bom, você aqui vai ter que ter a sacada de mudar a base desse 8 aqui. Você concorda que o 8, 8 dividido por 2, 4. Dividido por 2, 2. Dividido por 2, 1. Ele aparece 3 vezes. Logo, 2 elevado a x é igual a 2 elevado ao cubo. Então, o x é igual a 3. Existem casos mais complicados, mas como eu disse, é um quebra-cabeça. Você não pode desesperar, putz, tem um monte de coisa aí. Sempre tem uma sacada. Quando você tem que parar e analisar um global, assim, pelas regras que eu sei, o que eu posso mudar aqui? O que eu posso adaptar no exercício para ele ficar mais fácil de resolver? Às vezes, um professor vai lá e vai fazer uma prova, ele põe um exercício, sei lá, com dentro da raiz um número absurdo de grande, assim. E bota uma raiz desgraçada dentro. Primeiro tem algumas sacadas. Você sabe
você pode usar essas regrinhas todas que a gente viu. Porque a ideia do professor, nesse caso, é fazer com que o aluno que não praticou tenha que fazer pelo caminho mais difícil. E que ele vai perder 3 vezes mais tempo para fazer e vai ficar com menos tempo para fazer as outras questões, que é muito comum. Em prova de matemática, eu já vi muito professor fazer isso nas primeiras questões. O aluno vai lá e perde um tempo absurdo nas primeiras questões, chega nas últimas, que eram mais tranquilas de fazer, não teve tempo e acaba indo mal. Mas enfim, tem uma regra que eu lembrei aqui agora, que também é interessante sobre raízes. Se você tiver uma raiz, por exemplo, uma raiz dentro da outra raiz, que você vai vendo coisa desse tipo, você pode transformar em fração, como eu falei, para deduzir isso daqui que eu vou mostrar. Por exemplo, uma raiz cúbica dentro uma raiz quadrada de, sei lá, 127. Tem como simplificar isso aqui? Tem. É só você multiplicar os índices das raízes, do radical delas. Fica, porque aqui é um 2 que está omitido aqui, certo? Então fica raiz sexta de 127. O 127... o 127 não tem o que fazer aí. Mas se fosse um outro número dentro, talvez você pudesse simplificar mais ainda, tirar da raiz tirar, entre aspas, né? Dentro da raiz, ou jogar para fora da raiz uma parte e simplificar mais. Bom, a princípio é isso que eu ia trazer aqui. Eu não quero prolongar muito a aula para ela não ficar extremamente longa. Eu ainda vou fazer uma aula mais simplificada que essa. E isso aqui foi só uma introdução, porque eu ainda vou mostrar mais para frente para vocês também essas equações que eu já falei, que são as que você vai trabalhar com o exponencial. Vou mostrar também função exponencial, que muita gente pensa que é um terror, mas não é. São pequenas regras, mas quando eu falei para você, é o que eu falei para vocês. Sempre você pegando a lógica do negócio, fica muito mais simples. Eu agradeço a cada um que está assistindo aí. É um canal ainda novo, eu ainda tenho coisa para melhorar. Eu sei que talvez eu tenha passado rápido demais em algumas coisas. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar aí no canal, nos comentários do vídeo, e que eu vou responder com o maior prazer. E peço que vocês mandem para seus amigos também, porque o canal é novo, eu tenho que, para fazer com que o conhecimento chegue ao máximo de pessoas possível, eu preciso da ajuda de vocês, porque eu sozinho, eu faço aqui, eu estou começando a fazer essas minhas aulas para tentar ajudar, mas eu também peço a ajuda de vocês para fazer com que chegue para todo mundo, um pouquinho pelo menos. Eu quero ajudar todo mundo. Então, outra coisa que eu queria pedir, às vezes escrevendo rápido aqui, passa despercebido algum erro brutal, pode acontecer, um erro brutal meu. Então eu peço que vocês, assim que vocês vejam algum erro, comentem lá no vídeo, por favor, que pelo menos eu posso colocar uma nota no vídeo. Eu errei aqui, passou despercebido um erro, enfim. É muito importante que vocês possam falar isso pra mim. Tem a página do Facebook agora, e eu também criei um grupo. No grupo não tenho ninguém ainda, eu só criei o grupo, deixei criado, para facilitar que cada um se ajude lá. Vocês podem fazer o que vocês quiserem lá, tipo, colocar dúvidas, exercícios para se ajudarem, eu posso tentar ajudar também. Mas eu vou focar principalmente nessas aulas aqui. Eu gostaria muito que, se vocês forem perguntar alguma coisa lá,
perguntem sobre as aulas que já foram, para não, às vezes, não confundir quem não assistiu para quem não viu a matéria que vocês podem estar perguntando ainda, pode ficar mais confuso, ou manda pra mim só, ou comenta num... Tem como se tirar uma dúvida pra mim e tal? Aí eu posso tentar ajudar, mas eu mesmo assim eu preferia que fosse das aulas que eu estou tratando. E bom, é isso, a página do Facebook lá é só você procurar Ei, exatamente isso. Vocês vão achar lá que eu criei um perfil só pra página mesmo. E é isso. Para vocês que estão vendo aí, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui. E para curtir, quem gostou do vídeo, dá um gostei aí. Isso ajuda muito o canal que está começando. E é isso aí, valeu!